seja a equipe, seja o líder, seja o CEO, seja as outras áreas, ele tem que chegar ao seguinte, cliente encantado gera o dobro de resultado. E aí, vamos gerar o dobro de resultado a partir de agora? Todo mundo quer, porque quando gera mais resultado, a empresa cresce e gera oportunidades também dentro dela. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio. E eu sou Robson Costa. Eu sou Natália Esprega. E o tema de hoje é o papel do líder na cultura de encantamento. Robson, e qual é o papel do líder na cultura de encantamento? O líder ele tem que se tornar o embaixador do encantamento, né? O embaixador é aquela pessoa que representa um estado, aquele nível mais elevado de representação da diplomacia de um estado, né? E o embaixador, trazendo essa analogia para dentro da empresa, é a pessoa que vai representar quem? O cliente. É a pessoa que vai dar voz para o cliente, trazer o tema do cliente, a importância do cliente dentro de uma organização. Vai unir as áreas de atendimento, que são os atendentes de palco, e as áreas que trabalham nos bastidores, que são os atendentes de bastidores, que também interferem na experiência do cliente. Ou seja, vai unir a empresa inteira para colocar o cliente no centro. Então, ele tem um papel importantíssimo de defender, estimular, incentivar o encantamento dentro da empresa. Vai ser o grande representante do encantamento na empresa. E esse papel do líder, né, de ser o embaixador do encantamento, Robson, você acha que tem muitos obstáculos aí para ele? Porque a gente sabe que tudo vem em cima, né? Se quem tá ali acima dele não concorda muito, vai ser ali uma pedrinha no sapato dele, né? Quais são os obstáculos que ele pode enfrentar aí para se tornar realmente um embaixador do encantamento na empresa? Olha, se ele é um líder e não é dono, ele não tem uma autonomia plena dentro da empresa, o primeiro obstáculo é convencer a diretoria, o dono, o CEO, a colocar uma cultura de encantamento, ou seja, dar para ele essa autonomia. Esse é o primeiro obstáculo, mostrar para o alto escalão da empresa que encantamento gera resultado, convencer essa galera. Esse é o primeiro desafio dele. Como que ele pode fazer isso? Né? Mostrando resultado que o encantamento pode gerar. Os resultados que a gente sempre cita aqui no movimento do Bora Encantar, como reputação, ter ativos de marketing, né, review 5 estrelas, depoimentos diariamente acontecendo em vídeo, indicações dos clientes, o cliente comprando mais, aumentando o valor do cliente, ou seja, o cliente cada vez mais tendo um valor percebido, um valor dentro da empresa muito maior. Então, quando ele demonstra isso, que existe essa oportunidade, é uma maneira dele convencer o CEO, convencer os diretores para implementar a cultura de encantamento. Agora, quando acontece dele ter autonomia, ou seja, existe esse desejo lá do CEO, dos donos da empresa, dos diretores, e dá essa autonomia para ele, aí ele tem o obstáculo de trabalhar a equipe. Ele tem esse obstáculo de a equipe confiar, acreditar nele, sabe? Porque é uma equipe muitas vezes já desgastada. E versus isso, ele tem também um outro obstáculo, que é levar para as outras áreas, os outros departamentos, a importância do cliente. Que são departamentos não necessariamente que lidam diretamente com o cliente, mas impactam na experiência. E o papel dele é convencer, mostrar também para essa galera toda que o cliente ele é o visitante mais importante e que nós temos que remodelar a experiência que nós entregamos para ele ter momentos incríveis com a nossa empresa e a partir daí esse cliente gerar muito mais resultado.
Em resumo, Nath, ele tem que dizer assim, ó, com essas palavras assim, para todo mundo que ele tem que convencer. Seja a equipe, seja o líder, seja o CEO, seja as outras áreas, ele tem que chegar ao seguinte, ó, cliente encantado gera o dobro de resultado. Cliente encantado gera o dobro de resultado. E aí, vamos gerar o dobro de resultado a partir de agora? Todo mundo quer, porque quando gera mais resultado, a empresa cresce e gera oportunidades também dentro dela. Legal. Quando o líder ele tá motivado a fazer isso, mas como você falou, às vezes a equipe já tá cansada, já tá calejada. Você acha que tem como contornar essa situação? Assim, não, a equipe esquece essa equipe, precisa de uma equipe nova. Ou tem como trabalhar essa equipe para ela se motivar, para ela se interessar e entender que realmente o encantamento vai ajudar todo mundo, a empresa inteira? Eu sempre indico dar uma oportunidade para esses atendentes. Uma vez teve uma aluna nossa que exatamente me questionou sobre isso. Falou assim, mas Robson, eu sinto que a minha equipe já está desanimada, não sei se vale a pena investir neles, né? Porque será que não vale a pena eu demitir, contratar pessoas novas, sangue novo, energia nova, e aí fica muito mais fácil a gente desenvolver esse trabalho? E aí eu perguntei para ela o seguinte, quando você capacitou a sua equipe? Quando você trabalhou as técnicas de atendimento, o sentimento deles, a parte emocional? Quando você empoderou eles? Quando você deu autonomia para eles? Quando? Aí ela falou, não, nunca fiz isso, nunca capacitei sobre isso. Eu sempre conversava com elas, falava, né, sobre o cliente, que tinha que dar um atendimento melhor, que tinha que tratar o cliente, que o cliente volta mais vezes. Sempre falei, mas elas não reagiam. Eu mostrava para elas, mas não reagiam. Então, mas essa não é a forma correta. Então, precisa dar essa oportunidade. Uma vez que você dá essa oportunidade de capacitar essa equipe, e aí essa equipe não responde, aí você tem elementos ali para dizer para eles, olha, eu tentei, eu mostrei para você, né? A gente capacitou você, a gente alinhou isso com você, que a partir de agora a gente ia ter uma experiência diferente de atendimento na nossa empresa, mas você não reagiu, você não trouxe retorno. Então, se torna até, digamos, muito mais plausível você tomar uma decisão até de demissão quando você, de uma certa forma, alinha isso antes com esse colaborador. Porque uma grande surpresa é o seguinte, né? Quando o colaborador, alguém da equipe sai, é demitido e é de forma surpreendente, ele é demitido de forma surpreendente, é porque o processo antes estava errado, alguma coisa errada aconteceu. Ele não estava ciente que tinha esse certo risco acontecendo porque ele não estava gerando resultado para a empresa, porque ele não sabe atender adequadamente. A não ser que foi um problema gravíssimo que ele causou, né? Algo que vai além de qualquer situação, ou seja, quebra os valores da empresa radicalmente. Fora isso, normalmente quando demite de uma forma surpreendente é porque a liderança não alinhou muito bem as expectativas com ele. Então eu diria o seguinte, dá oportunidade para a sua equipe, capacita eles, porque muitas vezes a reação é completamente diferente, eles se empoderam, né? Quando eles têm um conhecimento novo de que eles são protagonistas a partir de agora, eles se sentem muito mais motivados e pode ser que eles surpreendam você, mesmo aquele colaborador que você acredita que não tem mais jeito. E Robson, essa equipe, né? Quando o gestor ele tenta, quando ele tá disposto a treinar, a capacitar a equipe, mas acaba que não dá certo, né? Rola um desfalque, tipo, nem todo mundo tá aderindo, nem todo mundo tá acompanhando, e o líder ele tem que acabar assumindo alguns papéis daquela pessoa para levar a equipe, né? Ou seja, dá um desfalque, então o líder acaba assumindo essa parte. Você acha que isso é prejudicial para não só para a equipe, mas para a empresa? O líder assumir o papel ali do atendente, né? As atribuições do atendente? É prejudicial também para o cliente. Também para o cliente. E esse desfalque afeta o atendimento naquele dia. Muitas vezes o líder não consegue repor a altura, porque ele também tem outras atribuições, então fica ali um gargalo naquele atendimento. Pode ser um atendimento presencial, por telefone, no chat, fica um gargalo e esse gargalo impacta no cliente. Ou se ele assume 100%, então eu vou para a linha de frente, vou assumir 100% porque não tenho o que fazer, outras atribuições dele vai ficar de lado também. Então não é saudável isso.
Se isso está acontecendo com muita frequência, ou seja, se a equipe está desfalcando com muita frequência, é porque você tem uma equipe desmotivada, desengajada completamente. E normalmente quando isso acontece, é porque a empresa não está, né, alinhando a expectativa, não está percebendo a emoção daquele colaborador. Então quando você percebe que ele está desmotivado, ele está desengajado, tem um problema por detrás disso. Então para que deixar chegar a esse extremo, dele começar a demonstrar as ausências de que é uma resposta que ele está dando porque ele não está satisfeito? Precisa entender o motivo da insatisfação dele. Esse é um trabalho constante que um líder tem que fazer com a sua equipe. Nem tudo tem uma solução imediata, mas a conversa já é importante para alinhar uma nova expectativa. Então, eu diria que é fundamental o líder olhar para a equipe, estar muito atento às emoções da equipe no dia a dia, para fazer trabalhos preventivos para não chegar a esse extremo, porque o desfalque da equipe de atendimento é um baita problema na empresa. E quem paga a conta é o cliente. E o cliente que paga essa conta pode ir embora, pode perder o cliente. Um desfalque pode perder o cliente porque o cliente foi mal atendido naquele dia. Pode ser determinante. A gente está fazendo a conta? Você que está nos escutando agora, você está fazendo essa conta? Se você tem problema de ausência hoje com a equipe, tem desfalque, gargalo, e aí você perde cliente, você está percebendo quantos clientes de repente vocês estão perdendo por isso exatamente agora? Perceba isso, porque precisa solucionar rapidamente esse problema dentro da empresa. Muito bem colocado. Lu, o que você trouxe aí hoje pra gente? Eu vou começar compartilhando com vocês uma história pessoal minha de liderança. Eu trabalhei durante alguns anos em uma distribuidora de aço. Essa distribuidora de aço é uma empresa familiar, eu acredito que uma das maiores aqui de São Paulo. Eles tinham um líder de vendas excepcional, que era o Anderson. Na época ele tinha ali uns 10 anos de empresa, hoje eu acredito que sejam uns 15. Nós trabalhávamos desde o projeto com engenheiros, arquitetos, até o consumidor final, que ia ali no balcão, comprava um quilinho de prego. E ele sempre para a gente a importância desse cliente, independente do poder aquisitivo de compra ali do momento. Porque esse mesmo cliente que compra um valor menor, ele volta indicando ali um possível cliente. Isso eu já presenciei várias vezes. E então tinha muito fundamento o que ele sempre ensinou ali pra gente. Mas isso é um assunto para outro podcast. Voltando a falar da liderança do Anderson, o Anderson, ele era um líder admirável, sabe? O líder admirável, ele não procura culpados, ele procura soluções. Então, ele identificou que um grande problema daquela época era o seguinte: os clientes ficavam horas ali aguardando pelo atendimento do Anderson, enquanto tinham mais de 15 atendentes que ficavam ali, meio dispersos, né, nesse momento. E aí ele colocou um basta, ele falou assim: não, minha equipe tem que atender igualmente, tem que ter um padrão nesse atendimento, né? E ele até conseguiu, com poucos recursos que ele tinha na época, ele realmente conseguiu padronizar esse atendimento naquele momento. Porém, as pessoas evoluíram, elas mudaram de departamento. Eu mesma fui para o setor de recursos humanos, treinar uma galera que chegava, porque estava sempre chegando colaborador novo. A empresa era muito grande, então tinha fábrica, tinha escritório. E o que ele acabava perdendo isso, né, com o tempo, porque ele não tinha consolidado ali um método, não foi criado processos. Então, uma equipe que vive ali reiniciando do básico, ela não evolui para o nível, né, de encantar cliente. Então, ter um bom atendimento é bacana, é legal, mas a gente já sabe que não basta, né? E isso assim, ele acaba perdendo todo o trabalho que ele teve capacitando a equipe, né? Porque não tem um processo fixo de capacitação e de treinamento. Então ele capacitou uma equipe, beleza, a equipe tá lá legal. Daqui a pouco a equipe, cada um vai para um canto, que nem você foi para o recursos humanos, outro vai, sei lá, para administrativo, outro sai da empresa. E aquele conhecimento se perde, né? Porque não tem um processo, uma coisa realmente de que não, temos que treinar e padronizar o nosso atendimento. E é uma pena, né? É uma pena, porque se era um atendimento tão bom, era uma coisa que as pessoas realmente procuravam uma pessoa específica, imagina se todo mundo fosse lá e qualquer pessoa que fosse atendida daquele jeito, né? Seria muito bom.
Com certeza. E muito provavelmente o Anderson, ele atendia muito bem pela experiência e pelo conhecimento que ele foi adquirindo durante a jornada profissional dele, e conseguiu transmitir muito bem para essa equipe que você trabalhava, né, Lu? Ou seja, ali ele conseguiu passar de uma forma talvez até empírica, não tinha uma metodologia ali, um passo a passo do que fazer, mas vocês conseguiram pegar. A essência vocês pegaram. E a partir daí vocês replicaram. E ele foi com toda a energia para fazer isso, né? Só que aí tem um problema, que quando a equipe foi embora, né, ou seja, foi se deslocando, sobrou para ele de novo capacitar tudo de novo, porque era uma equipe completamente nova, que não tinha então um processo muito bem alinhado, não sabia replicar uma metodologia. E aí o que acontece normalmente? O líder perde energia. Ele não tem energia para fazer tudo de novo. Nossa, eu tenho que sentar, capacitar, fazer tudo de novo da etapa zero. Nossa, não dá, ele cansa. E conclusão, o nível de atendimento daquela empresa, padrão Anderson, cai muito. Quem reclama? Os clientes. E aí os clientes começam a sofrer de nostalgia, né? Eles começam a falar assim, nossa, como o atendimento de vocês na época do Anderson era bom. Como o atendimento na época da Luciana era bom. Agora, meu Deus do céu, o atendimento de vocês nem chega perto. E aí começa a perder cliente. Isso tem aqueles que reclamam, né? E os que não reclamam, que preferem não reclamar, fica quieto e vai lá no concorrente e começa a comprar. Porque o atendimento já não é o mesmo. Então esse é um problema frequente que as lideranças também acabam enfrentando, que é deixar um atendimento consistente, criar uma metodologia de treinamento e capacitação e reciclagem, porque a gente treina, não é treinou, acabou, né? É um processo contínuo de aprendizado e melhoria, para que novos atendentes possam ter o mesmo aprendizado, o mesmo processo e, de uma certa forma, até acelerar mais o aprendizado dos novos, né? Ou seja, não atrasar, né? Ou seja, até acelerar muito mais. Isso é um dever do líder. É um dever do líder. Porque senão ele vai se tornar refém. E ele se tornando refém da equipe, ele não vai conseguir fazer o papel dele de liderança, porque ele vai ter que ir para o campo de batalha. Ele vai ter que ir para o atendimento. Ele vai ter que ir ficar demonstrando. Eu acho que o grande insight dessa história que você trouxe, Lu, é que muitas vezes o líder precisa de ajuda. Ele não sabe tudo. Às vezes ele precisa de ajuda externa, precisa de um conteúdo de fora, precisa de alguém para ajudar nesses processos, para firmar e deixar isso muito bem enraizado dentro da empresa, para se tornar cultura. É isso que ele precisa. Então o pessoal que está nos escutando aqui, se você passa por essa dificuldade, começa a analisar, pede ajuda de fora. Tem muitos profissionais, claro, o Bora Cantar também aqui pode ajudar você, mas tem muitos profissionais também que podem te ajudar. E a partir daí, criar uma metodologia de ensino e fazer com que essa equipe tenha sempre uma reciclagem. Não só dos produtos, não só o treinamento dos serviços, mas também das técnicas e das estratégias de encantamento de cliente. É muito legal você ter falado isso, Robson, porque você falou o líder cansa, né? E tem muito, assim, como é que eu posso dizer, uma culpabilização do líder, né? Que o líder é o culpado, o líder é o vilão da história, e às vezes a gente não enxerga o outro lado da moeda, né? A gente só enxerga um. Então até queria pedir para você trazer um pouco esse outro lado do líder, né? Porque você também não deixa de ser um líder. Então falar um pouco mais, porque as pessoas às vezes elas não humanizam o líder, né? Acham que ele é de ferro, acham que ele tem que ser sempre perfeito, que tudo que ele fala é o certo, e é uma pessoa humana, né? É uma pessoa humana até contraditória, mas é uma pessoa, ele erra, tem imperfeições, ele também está tentando aprender. Então fala um pouco aí desse líder que também é um ser humano, Robson. Ele é vulnerável, né? Ele tem defeitos, ele tem problemas, ele tem que melhorar, ele tem muita coisa para evoluir também, ele não é o perfeitão, né? Acho que o primeiro passo é esse reconhecimento dele e também da equipe, né? A equipe também ter empatia por ele, né? Porque ele está tentando, ele está buscando, ele está muitas vezes pressionado, né? Se ele não é o CEO,
ele está pressionado, se ele não é o dono, às vezes ele está pressionado, tem resultado para ser entregue ali dentro da empresa, não tem recurso muitas vezes disponível para ele, o atendimento acaba sendo deixado de lado, sendo motivo de chacota. Então, o mau atendimento na empresa é problema desse líder, é o líder que não consegue resolver isso com a equipe. Então, ele sofre de muitas variações de emoções durante o dia, e isso acaba, sem sombra de dúvida, prejudicando a liderança dele, né? Agora, o que esse líder precisa também começar a se autoavaliar, fazer uma identificação das suas fragilidades e expor isso também para a equipe. Eu acho muito importante. O líder, ele não mostra as fragilidades para a equipe, isso é um problema, porque a imperfeição conecta. Quando você pede ajuda para a equipe, também isso é importante, né? Olha, não está dando certo, vamos conversar, me ajuda também, vamos entender como é que a gente pode melhorar o atendimento, melhorar o nosso dia a dia, porque eu estou percebendo isso, percebendo aquilo. Então, quando ele demonstra também a vulnerabilidade, isso faz com que a equipe tenha também mais empatia por ele, ver que ele também sofre, que tem desafios ali dentro. E isso gera já uma conexão entre a equipe e o líder que é fundamental. Quando ele sabe que o líder chora, quando ele descobre que o líder passa por perrengue também, e quando ele abre também um pouco da vida pessoal dele. Porque no final, se a gente fica também só com esse lado só profissional, a gente não demonstra, às vezes a pessoa tem uma vida pessoal maravilhosa, sabe, com tantas coisas que poderia ajudar, poderia ensinar, ou poderia aprender com o seu colega de trabalho ou com a sua equipe, que isso pode fazer diferença na vida. Aí gera muito mais proximidade. Lá nas Zappos, né, a liderança das Zappos, e a Zappos é um grande case de experiência do cliente no mundo inteiro. Eles fazem os líderes têm que fazer um churrasco na casa deles, isso faz parte da cultura das Zappos. Ele tem que fazer um churrasco na casa dele, convidar a sua equipe para lá, acho que, se eu não me engano, é uma vez por mês, eu não me lembro agora o período, mas eles têm que fazer esse churrasco na casa. Para quê? Para justamente gerar essa conexão emocional entre liderado e equipe. Isso é fundamental. E aí passa a ser completamente diferente a relação depois do churrasco. E a Zappos incentiva isso, não é à toa, né? Porque ela percebe o quanto isso faz a diferença no dia a dia da empresa. Muito legal, Robson, essa ideia que você trouxe, né, dele compartilhar ali a vida pessoal, porque às vezes a pessoa que é liderada, ela acha que a vida do líder é perfeita, né? Eu lembro quando eu convivi ali com o Anderson, eu falava assim, gente, essa pessoa tá sempre feliz, essa pessoa não tem problema. E foi quando eu aprendi muito sobre resiliência. Eu descobri depois que ele tinha vários problemas e que mesmo assim ele não deixava esses problemas abater ele ali no dia a dia. Então, sem dúvida, ele me ensinou a ser uma pessoa melhor e assim me tornar uma profissional melhor. O papel do líder é inspirar, né? Então acho que às vezes quanto mais você tem essa visão humana do líder, mais isso te inspira, né? Porque problema todo mundo tem, a gente sabe. Só que se você mantém sempre muito ali a pose de que não, nada me abala, eu sou inabalável, nada que me afeta, então você parece ser uma pessoa inacessível, né? Então você não deixa as pessoas se aproximarem. Então essa parte inspira bastante as pessoas, né? De você se conectar com, poxa, também passa pelo mesmo problema que eu e, sabe, consegue superar dessa forma, então é uma forma de inspiração. Eu acredito que é o papel do líder mesmo, inspirar pessoas. Com certeza. Verdade, com certeza. Esse é um líder humanizado, né? O líder da cultura de encantamento tem que ser um líder humanizado. E quais que são as principais características desse líder, Robson, do líder humanizado na cultura de encantamento? Olha, a empatia é fundamental, né? O líder conseguir se colocar no lugar do atendente, conseguir entender também os desafios que o atendente está passando, fundamental. O líder ir para o campo de batalha também, ir para o atendimento estrategicamente, num dia específico, para sentir na pele como era o atendimento, como é atender naquela empresa. Isso eu falo também para o CEO da empresa. Então, quando eu falo líder, não estou falando só para o líder de atendimento, não. Estou falando para o CEO, falando para os diretores, para o dono da empresa. Levanta a bunda da cadeira e senta
Senta lá onde seu atendente está atendendo. Faça o papel dele pelo menos uma vez por mês, para você perceber como que é. Isso muda radicalmente a percepção que ele tem do atendente e do cliente. Radicalmente. Então, empatia. Depois da empatia, o líder humanizado tem uma linguagem humanizada. Ele não usa uma linguagem violenta com a sua equipe. Ele procura, de fato, utilizar palavras, uma linguagem muito mais próxima, muito mais que dá abertura, né? É um líder que sabe perguntar, é um líder que não dá respostas muitas vezes. Ele faz perguntas para que o colaborador, a equipe, dê as respostas. Às vezes ele torna-se até um pouquinho chato com pergunta, né? Uma pergunta atrás da outra, porque ele quer ajudar a pessoa a encontrar a solução, porque sabe que se ele der a resposta, ele não está desenvolvendo. Ele não está desenvolvendo. Então é um líder que sabe perguntar, que tem uma linguagem humanizada, que tem empatia. Essas são uma das características aí desse líder humanizado. E que compartilha conhecimento, né? Compartilha conhecimento, aprende, compartilha, está sempre colocando a equipe para vibrar na sintonia assim, do aprendizado contínuo. Ele estimula a equipe a se autodesenvolver, porque ele sabe que uma equipe que se autodesenvolve é uma equipe que cresce. Quanto mais a equipe cresce no conhecimento, os problemas serão superados. Os problemas que a empresa enfrenta, que o atendimento enfrenta atualmente, serão superados com conhecimento novo. Então ele estimula o autodesenvolvimento da sua equipe. Agora eu quero falar de um líder muito especial, que eu sou muito fã, que é o João da Uba Box, embaixador do encantamento, uma pessoa com uma energia incrível, super engajado. Quando eu conheci, ele já tinha um atendimento muito bom, com muitos processos, mas agora ele tem um atendimento encantador. O número de elogios, de indicações, triplicaram. Mas sabe o que fez o João alcançar esses resultados extraordinários? Quantas vezes a gente já ouviu falar que o exemplo ele arrasta? E o João, sem dúvida, ele foi um grande exemplo nesse processo para os seus liderados ali. O João, ele era o primeiro a entregar os desafios, motivando e engajando a sua equipe. Então, o resultado da equipe dele, do pós-venda, foi tão incrível que ele conseguiu levar isso para a equipe de primeiro atendimento. Consegue perceber o poder do embaixador do encantamento dentro do seu negócio? Isso é elevar o nível de atendimento da sua empresa. O João, ele tem meta de encantamento. Inclusive, com certeza, em breve eu vou trazer muitos cases da Uba Box, porque eles têm muitos. Então, não tem como falar de um líder excepcional sem falar do João da Uba Box, né, Robson? É verdade. É um baita exemplo de levar a cultura de encantamento dentro da empresa inteira. Não só para a sua equipe de pós-venda, que já tem agora a cultura do encantamento no seu DNA, mas a responsabilidade que o João teve de chegar na equipe de estoque. A Uba Box, né, ela é uma empresa do varejo, então eles comercializam aí vários produtos tecnológicos com perfil, né, para a terceira idade. É um trabalho lindo que eles fazem, né, de conseguir trazer tecnologia para a terceira idade, assim, acessibilidade para eles, sabe? E a área de estoque, a área de logística, que preparam, né, as entregas para chegar até a casa dos seus clientes, são os atendentes de bastidor. O João trouxe esse conceito para eles, que a gente ensina no nosso curso, né, os atendentes de bastidor. E ele explicou o que é um atendente de bastidor, quanto isso é importante, quanto eles também são fundamentais, quanto que lá na ponta, quando o cliente recebe o produto, também está recebendo algo dele, né, desse departamento. Então ele fez esse trabalho de unir a empresa inteira sobre o cliente. Isso foi fundamental. Eu lembro que quando ele nos procurou, ele tinha o seguinte sentimento. Talvez quem está escutando agora aqui tenha isso no seu negócio, né? Eu atendo bem, Robson. O atendimento é muito bom. Em comparação à concorrência, muito bom. Mas sabe quando a gente sente que está faltando alguma coisa e que dá para ter mais resultado, que os resultados que a gente conquista com esse bom atendimento ainda não representa tanto assim no faturamento, em mais clientes,
Isso, a gente está sentindo isso. Falta a gente se tornar a principal referência de atendimento do nosso setor para que a marca tenha muito mais valor. Está faltando isso, nosso cliente perceber esse atendimento. Então, nós precisamos do Bora Encantar. E aí, dentro dessa jornada toda, foi o que o João falou. Eu imaginava uma coisa, quando chegou lá, era algo completamente diferente. Todo mundo abriu a mente, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito dos nossos alunos, ou seja, o aluno passar a ter criatividade, os atendentes passarem a ter criatividade para atender. Porque para driblar... O trava-língua. O trava-língua. Para driblar aqui algumas situações que pegam a gente despercebido, assim, pega a gente desprevenido, né, no atendimento, eu preciso de criatividade para reverter as adversidades. E os atendentes não têm criatividade, né? Eles seguem aquilo só que está lá pré-definido. Isso foi fundamental lá na Oba Box. Agora, o mais, digamos, acho que a grande conquista do João foi conseguir o apoio do CEO da Oba Box. Isso é importante. Isso é muito importante de falar. Conseguir o apoio do CEO da Oba Box. Como ele conseguiu esse apoio do CEO da Oba Box? Na verdade, é como conseguir esse apoio, né, Robson, do CEO, dali do alto escalão, para eles comprarem essa ideia de que é preciso treinar, é preciso encantar. Né? Como se faz isso? Qual é a mágica por trás disso? Olha, o que o João fez. Vou contar o que o João fez, que eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas aqui. Ele chegou até a empresa, o setor que aprova, né, orçamentos para capacitação e treinamento, e disse o seguinte: tem um treinamento aqui que vai fazer o nosso atendimento subir de nível. E se a gente subir de nível, nós vamos ter muito mais resultado, clientes fidelizados. E clientes fidelizados geram mais resultado para a nossa empresa. Então, a questão é o seguinte, é um investimento, ou pode ser um custo. Só que o custo é não fazer esse treinamento. E o investimento é, se eu fizer esse treinamento, qual resultado eu terei? Então, quando ele já determina ali um objetivo junto com essa equipe que aprova o orçamento, olha, o resultado que eu espero alcançar com esse treinamento é esse resultado, e se o treinamento tem essa possibilidade de alcançar esse resultado, como por exemplo no caso do João, era melhorar o índice do NPS que eles tinham, que é o Net Promoter Score, né, o índice de satisfação. Quanto melhor esse índice, isso impacta diretamente no lucro da empresa. Isso tem vários estudos que comprovam isso, inclusive é um índice que grandes marcas, grandes players do mercado utiliza justamente para poder mostrar que a marca está crescendo, ela valer muito mais. Investidores tomam decisões de investir numa empresa ou não investir numa empresa baseado no NPS dela. Olha o quanto é importante para essas empresas que estão em alta competição, em alta escalabilidade. Aí o João traçou essa meta de melhorar o seu NPS. Nós vamos melhorar o nosso NPS, que é um indicador relevante dentro da empresa, por meio do treinamento. E assim, ele conseguiu convencer, fazendo essa reflexão com o time de aprovação. Quanto custa não fazer? Comparado com o investimento e com o resultado que nós podemos ter. A partir dali, eles tomaram a decisão, fizeram o treinamento, e dentro desse treinamento, o João aprendeu muito bem como reverberar o encantamento dentro da empresa a ponto de contagiar positivamente o CEO da empresa. Porque o CEO percebeu uma energia, percebeu que o time estava diferente, que a equipe estava muito mais feliz, que a equipe estava conseguindo reverter situações que não revertiam antes, que os clientes estavam dando retorno. A partir dali ele foi curioso para entender o que estava acontecendo. E sabe o que o João fez? Convidou o CEO para participar do treinamento. O CEO da empresa foi participar do treinamento. E aí, na hora que ele viu tudo aquilo, ele falou: a partir de agora, nós teremos um desafio a propor. O desafio é: a melhor história de encantamento será premiada aqui na Oba Box. Uau! Que legal, sim. Porque quem premia a história de encantamento incentiva o bom atendimento e a cultivar o encantamento na empresa.
Essa é a prova de uma cultura de encantamento implementada, né, até o CEO. E, inclusive, ele tá... Olha, achei sensacional essa parte. Ele mesmo incentiva as boas histórias de serem feitas dentro da empresa, né? Então, sensacional. Eu sou fã também da Elba Box, eu vejo direto a propaganda deles aqui na TV. Eu sou louca pra comprar aquele robozinho dele do aspirador verde, eu vou comprar. Nath, além da Elba Box, tem uma outra empresa que faz isso também, incentiva muito as histórias de encantamento. Ô Kim, coloca aí o Rony da reserva, dizendo qual é o maior prêmio que a reserva paga para os colaboradores, para quem faz o quê? Coloca aí, Kim, por gentileza. A maior premiação do varejo da marca não tem nada a ver com qualquer KPI de performance em vendas e varejo. A maior premiação do varejo da reserva são R$20 mil por bimestre. Para um salário médio de um vendedor entre 4 e 5 mil reais. Isso é uma premiação grande. A maior premiação vai para a melhor história de encantamento ao consumidor. E a gente inventou um programa que chama Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente. Esse programa que premia a melhor história de encantamento. Mas assim, a história tem que ser muito incrível mesmo. Agora, quando a gente faz isso, gente, não teve ninguém até hoje nesse programa, quase desde o início da marca, não teve ninguém até hoje que tenha ganhado o Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente e concomitantemente não tenha sido um dos top 3 vendedores da rede. É óbvio, alguém que trabalha para encantar o cliente nesse nível vai criar maior fidelidade, o cliente vai voltar mais. Mas a gente não está numa corrida de 10 metros rasos, a gente está numa corrida de quilômetros, é uma maratona. Então você pode até empatar aqui ou perder um dinheirinho aqui, mas se você está investindo na fidelidade, se você está entregando o seu propósito de cuidar, emocionar e surpreender, o cliente vai voltar mais. A árvore de Natal inteira vai ser da marca, a família inteira vai comprar na marca. Volta. Ou seja, o Rony é um outro exemplo de embaixador do encantamento. No caso, o Rony é o CEO da reserva, né, Robson? Então, assim, qualquer um pode ser o embaixador do encantamento. Quem que pode ser o embaixador do encantamento? O CEO pode ser o embaixador do encantamento, pode, como a Luísa Helena, também do Magazine, Luísa, pode ser o CEO. Além do CEO, normalmente ele nomeia, ele representa alguém, né? As áreas mais próximas do cliente, acaba que o embaixador se torna uma dessas áreas, um líder dessas áreas, né? Como pós-venda, a área de atendimento, a área de suporte, a área de equipes de rua, o próprio dono da empresa, gerente de operação também pode se tornar um embaixador do encantamento, como o João, ele era um gestor de operação também, então ele pode se tornar gerente de atendimento de chat, gerente de Customer Success, Customer Experience, que são novas áreas aí também da experiência do cliente. Essas áreas todas, né, que normalmente tratam ali, estão na frente do atendimento, pode-se nomear um embaixador ali, o líder para se tornar o embaixador do encantamento. E pode ter mais de um embaixador. O embaixador pode treinar outros embaixadores ali dentro, que isso é importante, dependendo do tamanho da empresa, é fundamental. E aí, de repente, cada líder, né, que representa o atendimento direto, como eu citei, suporte, qualidade, pós-venda, atendimento, saque, telemarketing, equipe técnica, time de chat, todas essas áreas aí, de repente, eles podem ter um embaixador do encantamento. Essa é a proposta, porque tudo se torna mais fluido, mais fácil, quando você tem vários líderes pensando, né, em encantar o maior patrimônio da empresa, que são os clientes. E lembrando que o embaixador é tipo o órgão regulador do encantamento ali naquela empresa, né? É o selo de qualidade. Então, ele que vai ver se é isso mesmo que está sendo feito, que é realmente encantamento. Ele que vai medir e repassar para as pessoas, né? Vai medir, vai repassar, ele vai incentivar, ele vai ser o representante. Por exemplo, está tendo uma reunião na empresa, tem lá a área financeira, a área de processo, a área de
tecnologia, tá o CEO também lá da empresa, tá todo mundo conversando sobre o planejamento da empresa, por exemplo. E aí ele fala assim, gente, vocês estão conversando sobre finanças, né, sobre os processos daqui da empresa, é o seguinte, mas vamos falar sobre o nosso cliente, porque tudo que acontece na empresa impacta nele. Se a gente reduzir isso, vai impactar no cliente. Se a gente modificar esse processo, vai impactar no cliente. Então ele vai sempre levantar a mão para trazer a voz do cliente numa reunião. Esse é o papel dele também. Além, é claro, de trabalhar então a conscientização interna da empresa, não fazer ninguém esquecer sobre a importância do cliente. Muito bom, maravilha. Então, Robson, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo de hoje, quem está ouvindo e falou, putz, quero aí ser um embaixador do encantamento na minha empresa, o que eu tenho que fazer? Com certeza buscar conhecimento. Buscar conhecimento para chegar no nível 3 de consciência. Dominar as estratégias e as técnicas de encantamento. Eu preciso dominar isso para poder repassar. Porque se eu não consigo dominar, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou ser um exemplo dentro da empresa? Então, se aprofunda sobre encantamento de cliente, sobre experiência do cliente. Procura cada vez mais trabalhar a consciência da empresa. E o primeiro passo mesmo é decida ser o embaixador do encantamento. Toma essa decisão agora. Se você é líder, decida isso agora. Porque do jeito que está, provavelmente é porque você está sendo um líder só que vê o lado da empresa, não está olhando pelo cliente. Então o embaixador do encantamento, ele muda a perspectiva dele. Ele passa a olhar pelo olhar e pelo olhar do cliente, né? E não pelo olhar da empresa para o cliente. Essa mudança é radical. Então, decida ser o embaixador do encantamento, procure capacitação, conhecimento e, se precisar, conte com o Bora Encantar. Até rimou, hein? Muito bom. E eu quero agradecer se você nos escutou até aqui. E se você é um líder e quer se tornar um embaixador do encantamento, nos chame no direct. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Bora Encantar. Até o próximo episódio e bora encantar. Bora encantar, pessoal. Aquela história de não líder, ele tem que não pode mostrar as falhas para a equipe. Gente, não deu para colocar no mudo, viu? Não tem problema não. O líder,